Esse aqui é um tipo de vídeo para os homens que estão reconstruindo as suas vidas. Se você é o tipo de camarada que passou por um divórcio e saiu com a sua renda meio quebrada, precisa se reerguer, saiu de um relacionamento onde focou mais na outra pessoa do que em você e agora lembrou de que tem uma vida e tem que tocar essa vida, ou se você ainda é novo bastante para não ter um acumulado e acabou de sair de um desemprego e está começando a tentar se reerguer, eu quero conversar diretamente com você. Nós sabemos que a realidade ela é um pouco agressiva com os homens. Nós temos muito pouca margem para errar. Na verdade, ele é lembrado de que ele precisa se esforçar mais. Fazer por onde? É como se ele estivesse só e por si mesmo. Então, homens que saíram de um relacionamento, ou que perderam muito num divórcio, ou que acabaram de sair de um emprego e estão perdidos, ou que estão dentro de um contexto financeiro onde a sua vida está um caos, desorganizada, devendo, cartões no vermelho. Esse vídeo aqui é para talvez dar uma injeção a mais de estrutura de vida. Eu vou trabalhar aqui, são 3 pilares essenciais para que um homem que está agora reerguendo a sua vida e reestruturando essa vida, ele não volte passos para trás. O primeiro deles, e esse pilar aqui ele é indiscutível, é ego e dinheiro. Aprenda a controlá-los. E eu falo de ego e de dinheiro porque muitas das vezes você que estava num casamento e agora está divorciado, ou você que estava no emprego e agora está desempregado, ou você que mantinha um padrão de vida que não podia manter, mas agora os cartões estouraram e o seu nome sujou, seja lá qual for a situação que fez você dar alguns passos financeiros para trás, você precisa aprender a domar o seu ego para, antes de tudo, baixar o seu padrão de vida. Eu sei, eu sei, eu sei. Nós homens, como somos validados pelo que conquistamos, não queremos abrir mão de conforto, não queremos abrir mão de uma boa casa, de um bom aluguel, né, um bairro decente, arborizado, agradável, ou de um carro na garagem mais confortável. Deus me livre de vender o meu carro, sendo que o carro muitas das vezes dá uma despesa absurda, ou manter certas compras no mês, fazer aquela esbaldação dentro de um mercado, comprar de tudo do melhor, ou não pensar 2 vezes antes de ir para um barzinho um pouco mais hypado ou burguês, ou até mesmo de não cozinhar e pedir sempre lanches, porque para que perder tempo cozinhando e economizar em casa quando eu tenho um padrão de vida que agora eu posso manter? Não, você não pode. E homens não podem viver na ilusão de que podem. Essa lógica do eu mereço para os homens não funciona. Então, primeiro, para controlar o seu dinheiro, você tem que controlar o seu ego. Controlando o seu ego e, portanto, o seu dinheiro, você começa a entender que talvez tenha que vender o seu carro para pegar um extra. Ou começar, talvez, a ir para uma profissão a qual você não se qualificou, mas para juntar dinheiro. Como, de repente, trabalhar no setor de serviço. Ou fazer um Uber, apesar de formado em outra coisa. Mais uma vez, o controle do ego. Mudar para uma casa menor, talvez uma kitnet no bairro mais modesto, ou até mesmo muitas das vezes um pouco mais perigoso, mas que vai fazer com essa diferença do aluguel você economizar ainda mais. Sabemos por estatística que moradia e carro são as 2 maiores despesas dos homens hoje, em 2026. Isso porque carro é liberdade, mas também é status. E a casa, claro, né? É conforto, qualidade de vida. E quando você quebra financeiramente, você não quer dar esse passo para trás. Mas vai ser preciso. Entenda que você está recarregando, não está fugindo do campo de combate. Para dar passos para frente, você precisa dar alguns passos para trás. Dito isso, o que você precisa fazer, além disso, claro, é quitar as suas dívidas e transformar o que era um tremendo rombo na sua vida, que é essa finança te quebrando e com juros destruindo a sua vida, já que a dívida é uma bola de neve, você começando a quitar essa dívida porque reduziu o padrão de vida, limpou o seu nome, reconquistou a sua dignidade financeira, a sua meta agora é, com o dinheiro excedente do seu padrão de vida controlado, começar a colocar esse dinheiro em uma reserva qualquer. É a reserva de emergência, de 6 meses a 8 meses do seu custo de vida em um canto.
Veja, você, nessa etapa, saiu de um endividado para alguém que agora tem uma reserva financeira. Sabiam que menos de 30% da população tem alguma reserva financeira? Ou seja, se uma emergência acontecer nas suas vidas, elas têm que usar o salário do mês para custear essa emergência? Carro quebrou, geladeira pifou, emergência médica, um avô, uma mãe doente. Eles não têm um fundo de onde tirar e precisam tirar do salário do mês. E é aí que entra cheque especial, cartão dos outros e quando vê, a dívida volta. Então, controlando o seu ego, quitando suas dívidas como prioridade, tudo que sobra, quita cartão. Fechou. Próximo, outro cartão. Fechou. Próximo. Não tem mais próximo? Reserva de emergência. Então, nessa etapa, você conquistou a sua dignidade financeira. E isso é importante, porque agora, com o dinheiro que sobrava e você colocava na reserva de emergência, que agora está cheia, baseado nisso, aquele excedente que você colocava nessa caixa de emergência, agora você vai usar para finalmente investir. Veja, reserva de emergência não é investimento. É agora que você começa a investir. Começando a investir, comece devagar, com uma carteira diversificada em fundos conservadores, tesouro, títulos do governo de modo geral, um pouco mais arriscado, já sabe mais um pouco o que está fazendo, FIIs, né, fundos imobiliários, os mais tradicionais, um pouquinho mais arriscado, ações de empresas grandes e estratégicas no Brasil, até que você vai começando a pegar o jeito da coisa, né, crescendo e diversifica a sua carteira de modo a você ter ações, fundos imobiliários, um pouco em Bitcoin, né, exposto também a ETFs, né, que são ações na gringa, mas aos poucos. É um processo. Percebe que começou com o ego e agora terminou com um homem que agora está investindo. Outro ponto aqui dentro da finança ainda, constância. O mundo dos negócios e do trabalho adora constância. Siga o plano. Tempo e constância. O mundo é dos pacientes. Muitas pessoas, quando estão num caminho, eles desviam com facilidade porque sempre tem uma nova ideia para ganhar um dinheiro extra. Então ele estava fazendo uma faculdade, aí ele para porque recebeu uma ideia de um amigo de abrir não sei aonde, aí abre não sei o que, fale porque não estudou aquele negócio, né? Foi afobado, quer dizer, controlar a sua ganância ou a sua tendência a arrumar jeitinhos para ganhar dinheiro e renda extra com promessa de pouco trabalho. Cuidado. Constância e paciência vence tudo. É assim nas finanças, é assim nos investimentos, é assim numa carreira onde você, todos os dias, estuda, cursa, pega um diploma, se qualifica. O que é isso? É rotina. Senta na cadeira, estuda, constância. Aprender uma nova habilidade, melhorou seu currículo, agora sim, uma segunda língua, uma versão técnica da sua mesma profissão para aumentar e ampliar seu currículo. Enfim, o mundo dos negócios e do dinheiro quer constância. E se você tem uma mente ansiosa, você não vai conseguir domar esse mundo do dinheiro. O dinheiro exige frieza. Todo investidor sabe disso, né? Cuidado, segura, compra na baixa, vende na alta. Quando é a baixa, quando é a alta? Bom, controla o seu sentimento, controla a sua emoção. Dinheiro não liga para o seu sentimento. Por isso a paciência e a constância sempre vencem. E aqui eu misturei trabalho e estudo porque muitas das vezes uma coisa está alinhada à outra. Você, um homem em reconstrução, vai precisar se qualificar para gerar mais renda. Você precisa da constância a seu favor. E aí é um estudo, uma carreira. Outro passo, claro, é digitalizar a sua profissão. Não ache que estar na internet é coisa de charlatão ou de quem está perdendo tempo. Não importa o quão manual é a sua profissão. Você sempre consegue transformar a sua profissão em mais conteúdo. Eu, antes de ir para essa área da internet, depois de ter concluído a minha etapa como professor, eu iniciei digitalizando boa parte da minha habilidade de professor. Comecei a abrir um canal aqui, uma página de Instagram ali, divulgando meu trabalho,
oferecendo meu serviço. Mesmo aqueles que trabalham de forma manual, né, com solda, elétrica, obra, pode monetizar produzindo conteúdo ou oferecendo a sua experiência para alguém, com mentoria ou consultorias e etc. Então, digitalize o seu negócio, não importa qual for ele. Esteja na internet digitalizando a sua habilidade. Porque a internet é uma das novas formadoras de classe média. E ao contrário do que muitos dizem que a internet está saturada, está sim saturada, mas de charlatões e pessoas inconstantes e aproveitadoras. Quem está aqui diariamente usando isso aqui como um trabalho e fazendo com constância são poucos. Então, aproveite isso a seu favor e entre nessa janela de oportunidade que é estar aqui. Você é um profissional liberal? Dentista, médico, advogado, engenheiro? Abra um canal, dê dicas disso, abra o Instagram, profissionalize seu Instagram, esteja online para ganhar dinheiro, não só para consumir os outros. Beleza? E outro ponto, claro, né? Esse mesmo foco do dinheiro e do ego, lide com pessoas. Senhores, a vida é sobre pessoas, ok? Não ache que irá dominar o mundo sozinho. Não ache que irá dominar o mundo sozinho no seu quarto escuro, fazendo uma atividade extremamente impessoal. Até para eu estar aqui, comunicando e falando com vocês, eu preciso que alguém me escute. Do contrário, esse aqui sendo meu trabalho, não faria sentido estar aqui. Mesmo eu estou aqui dependendo de vocês, que são outras pessoas se comunicando comigo. Por quê? Pessoas veem pessoas, consomem pessoas, compram de pessoas. Aprenda a lidar com gente. Infelizmente, para os introspectivos, essa é a era onde, se você se manter tímido, você não ganha dinheiro. Desapegue um pouco do seu ego e da sua imagem pessoal e se exponha. Claro, com estratégia, mas com a intenção clara de fazer dinheiro e se conectar. Networking também. Pessoas indicam pessoas, pessoas compram de pessoas. Seja alguém agradável. Agora, bom, temos aqui o nosso segundo pilar, né? Depois de falar de dinheiro e ego, que são mulheres. Homens que estão se reerguendo precisam, em dobro, ter responsabilidade com o tipo de mulher que atraem para as suas vidas. Isso porque você já é um homem que, se você está se reerguendo, é porque você já caiu alguma vez. Seja por conta de um padrão financeiro que você não conseguiu sustentar, ou um péssimo relacionamento que tirou alguma coisa de você material e agora você está tendo que começar do zero. Você tem a obrigação dobrada de não errar com mulheres como errava no passado. Essa é uma versão agora mais madura de si mesmo. Tem uma cicatriz em você agora, na sua vida, irmão. Ok? Por conta disso, você precisa ser essa pessoa mais calejada contra mulheres. E aqui eu vou passar, pelo menos, alguns pontos que eu acho que um homem que está reestruturando a sua vida tem que entender e internalizar para si sobre o profano feminino ou lidar com mulheres na sua vida. O primeiro é que mulheres amam homens que amam primeiro a si mesmos. O homem que não ama a si, ou seja, entra numa relação e entrega tudo para a mulher, inclusive suas ambições, sonhos, desiste da sua vida para viver a vida dela, viver a vida dessa mulher, esse homem vai ser abandonado por ela e ainda perde a sua missão, o seu trabalho e o respeito dela. O homem que vive a sua vida pela mulher, abandonando os seus sonhos, perde os seus sonhos e a mulher. Mulheres amam homens que primeiro amam a si mesmos. Mulheres admiram a autoestima, porque a autoestima expõe força. Ele parece que sabe o que está fazendo. Ele me traz de alguma forma uma segurança estranha que eu não sei explicar. Essa segurança que ela não sabe explicar é você sendo um homem decidido sobre o que você quer na sua vida. E ela pensa, vou embarcar com esse cara. E é por isso que eu falei. E volto a repetir agora de outra forma. Foque na missão e a mulher focará em você. Foque na missão e a mulher focará em você.
Se você já caiu no passado por conta de mulher, agora você sabe talvez o motivo. Acho que eu abandonei demais quem eu era para estar junto dela. Fui cedendo às reclamações dela de que eu não era um cara presente, um cara atencioso demais, que estava muito preso no trabalho. Abandonei o trabalho e quando eu tive tempo, ela parece que perdeu a admiração por mim. É, você abandonou a sua missão. Isso era um teste e você falhou. Hora de, agora calejado, voltar à ação com essa nova visão. Não é desgostar, desamar uma mulher, mas é entender que autorrespeito gera o amor de uma mulher para com você. Essa é uma verdade que muitas não vão dizer ou admitir, mas todo homem na prática sabe. Quando ele abandona o ringue, a mulher, eu até pedi para ele sair do ringue, mas agora que ele saiu, eu perdi o tesão nesse cara, a admiração por esse cara. Nem ela sabe explicar. E nem precisa. Porque o problema foi você ter saído da luta. Porque o problema foi você ter saído da luta. E é por isso que eu disse, o que a mulher chama de amor, na verdade, é respeito. E aqui é o nosso terceiro ponto já, né? Desse tópico sobre relacionamento de um homem reestruturando a sua vida. Não basta apenas trabalhar e colocar dinheiro na mesa. Isso ficou na geração passada e isso não sustenta mais relacionamento. Você precisa cuidar do seu espírito, do seu corpo também. Autorrespeito não é apenas focar no trabalho e colocar grana na mesa, ser um provedor, um caixa eletrônico para a mulher que você tem do lado. E isso não segura relacionamento nenhum, sobretudo hoje em dia. O que segura é a sua capacidade, de contrariar uma mulher quando ela está errada. Aprendendo a guiar a relação para a virtude. Quando a mulher tem o vício de achar que mesmo quando ela está errada, ela está certa. E para isso você vai precisar desenvolver a classicabilidade do homem de ir embora. Não é que o homem tem que viver na relação desapegado, mas tem que ter uma chave na cabeça dele de que se essa mulher não está me respeitando, eu, se quiser, tenho o poder de controlar o meu ego, a minha ansiedade, essa paixão que talvez me domine e falar, para mim já chega. Mulheres só respeitam homens que têm isso. Essa habilidade de ir embora, sabendo que você está com ela porque você quer e não porque você precisa. Mais uma vez, esse aqui é o manual de homens que estão se reestruturando na vida. Se você não entender isso, o homem que tem medo, demonstra medo de perder, perde a admiração da mulher que tem do lado. É inconsciente quase esse movimento da mulher. Ele faz de tudo por mim, nunca nega nada. Eu até tô errada, mas ele continua endossando o meu erro. O que tá acontecendo? Eu devia estar satisfeita, mas eu queria que um cara que tivesse um pulso mais firme, que me contrariasse quando eu estivesse vacilando, existisse na minha vida. E ele não é esse cara. Ele é perfeito demais? Pois é. Aprenda a contrariar quando a pessoa que está do seu lado está destruindo a relação ou está simplesmente errando e desrespeitando o homem que tem do lado ou a relação que vocês estão construindo ou o futuro que vocês estão construindo. E aqui vem um outro ponto do nosso tópico sobre reestruturar a vida dentro dessa questão mulher. Não peça desculpas por você ser homem na relação. Muitas mulheres testam a masculinidade do cara. E quando ele desiste da masculinidade para agradar essa mulher, ela sai pela janela. Ué, eu mudei por você e agora que eu mudei você perdeu o desejo? É. Exatamente. Porque se ela quisesse casar com uma mulher, ela estava no altar e dividindo casa com uma amiga de quarto. O que ela quer é um complemento do que ela não é como mulher, ou seja, um homem. E se você desiste da sua masculinidade,
da sua postura, seus hábitos como homem, seja um esporte que você pratica, um grupo de amigos que você tem, uma rotina expansiva que você criou para você para agradá-la, deixa de ver os amigos, deixa de cuidar do corpo, fazer um esporte. Aos poucos você vai perdendo essa admiração. É, na entrelinha, você pedindo desculpa por ser homem demais. E volta ao tópico anterior. Se você tem medo de desagradá-la, você já perdeu o relacionamento. É só uma questão de tempo. Terceiro pilar para o homem que está reestruturando a sua vida, e esse aqui é sobre família e amigos. Falamos sobre dinheiro e ego, falamos sobre mulheres e agora família e amigos. Senhores, aprendam a contrariar quem vocês amam. Muitas das vezes, pelo nosso bem, nossas famílias e amigos podam o nosso futuro. Poucos acreditam em você. Porque talvez o caminho que você escolheu seja um pouco incerto, seja perigoso, seja se aventurar demais lá fora. Sendo que é nesse momento que você está provando da virtude da coragem. Não, calma aí. Eu consigo me fazer fora da minha tribo também. É a minha vez de ir lá tentar e buscar o ouro. Então o que pode acontecer é que, para proteger as suas lógicas pessoais, as pessoas boicotem a sua jornada. Vamos supor que você está num grupo de amigos, todos são CLTs, e você tem um sonho pessoal de virar concursado público. Já mirando num concurso federal que pague a você 6, 7 mil logo de cara. Aí, muitos de seus amigos podem dizer: qual é, concurseiro? Qual é? Pô, isso aí é meio complicado, hein, cara? Uma vaga a cada 200? Essa porta não é meio estreita, não? Quer dizer, por quê eles fazem isso? Eles estão protegendo a sua lógica de tribo. Ele até queria tentar, mas a chance é pouca. E ele mal agora você. Porque se você conseguir, você vai provar para eles que era possível. Já que vocês dividem o mesmo ambiente. Calma aí. Ele ganha tanto quanto eu, tem o mesmo tempo sobrando do que eu. Ele conseguiu e eu não consegui. Por quê? Vontade ou preguiça. Falta de vontade ou preguiça. Então, toda a tribo protege a sua lógica para se manter coesa. Se alguém faz diferente e tem sucesso, todos ficam incomodados. Por isso que quando você contraria seu pai ou sua mãe sobre a profissão que você quer seguir, ou seus amigos sobre a lógica em que eles já estão inseridos, você toma uma piadinha passivo-agressiva, um deboche. Cabe a você, como um homem que está se reconstruindo e avaliando seus caminhos. Não, calma aí. Não é uma aventura, eu estou estudando sobre isso, é possível fazer. E aí você gradualmente vai ignorar esses malagouros e ataques indiretos, porque são ataques geralmente com um tom de carinho, mas que sim, podam a sua potência. E você vai, com o tempo que te sobra, entrar em grupos online ou novas amizades que pensam como você. Um grupo de concurseiros online, de resolução de questão, ou você que de repente é empreendedor vai começar a ouvir podcasts de empreendimento, vai entrar em bolhas. Não dizem que as bolhas são ruins? Depende. Tem bolhas que te puxam para cima em comportamentos virtuosos. Uma bolha de autodesenvolvimento, por exemplo. Como essa aqui. É positiva. Falando de inglês, carreira, negócios, evolução, esquivar de mulher espertinha. Olha só. E olha que virada da vida engraçada. Assim que você conseguir, essas mesmas pessoas que criticavam você por ter dado uma de diferentão na tribo vão ser as primeiras a te parabenizar e a admirar você.
inclusive a perguntar que caminho você fez. Pois é, senhores. Em 3 pilares, esse aqui foi o vídeo para reestruturar e colocar uma injeção de ânimo, mas também de disciplina a você, que está na baixa agora e precisa se reerguer. A comunidade está contigo, o conselho está contigo. E eu espero que, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, que você curta e hype aqui também, né? Claro. Vamos divulgar essas ideias aqui e aproveitar também para expandir, chamar outros camaradas que pensam como você, mas também estão perdidos aqui, né? Ainda não encontraram a comunidade para conversar e trocar uma ideia sobre esse tipo de gatilho de desenvolvimento pessoal. Certo, senhores?